Nesta aula, vamos dar sequência a funções. Veremos três novas funções, na verdade, chamadas conte_num, conte_valores e conte_se. Porém, antes de darmos início, vamos fazer aqui algumas modificações e acrescentar algumas informações que ficou pendentes dentro das últimas aulas, tá? Então, para a gente poder depois entender esses valores, vamos colocar aqui, ó, o maior valor eu quis encontrar o quarto maior valor, só conferindo, duplo clique, ó, quarto maior valor. E o menor valor foi o quinto menor valor. Bom, vou colocar aqui como menor valor, para que depois a gente consiga entender o que se refere a essas informações. E a nossa média, nós também não acrescentamos observações e é interessante para que quando vocês tiverem dúvidas, de repente cair no esquecimento, qual é o propósito, saberem do que se trata, para que se utiliza, tá? Então vamos colocar aqui, ó, que a média é uma função que efetua a soma e a divisão dos valores selecionados, tá bom? Bem, agora indo para a aula atual, né? Temos duas outras funções, que será a conte_num e a conte_valores. Essas duas funções, elas têm aqui alguns propósitos semelhantes, tá? Então vamos entender quais as diferenças. Com a conte_num, ela conta quantas células contém números, ou seja, quantos quadradinhos da tabela contém números e retorna exatamente a quantidade selecionada. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma planilha, eu queria saber quantas informações elas foram preenchidas, quantos valores eles foram inseridos. Então eu posso utilizar essa função para fazer aqui uma contagem sem que eu precise contar um a um, como eu fiz em aulas anteriores, tá bom? Então, novamente, eu digito aqui o sinal de igual, conte, ele vai me apresentar algumas opções. Eu coloco aqui, ó, conte_num, é a primeira. Calcula o número de células em um intervalo que contenham números, ou seja, esta função você vai utilizar apenas para contar células que contenham números inseridos, tá bom? Então, vou pressionar o Tab aqui e ele vai perguntar os valores. Então, eu posso fazer daquela forma padrão ponto e vírgula, mas eu também posso fazer a seleção que é mais viável. Fechou o parênteses, automaticamente ele vai retornar. Ou seja, existem 8 células que contêm números. Por um acaso, ele funcionaria se eu fizesse a seleção de duas colunas, por exemplo, uma coluna que contenha número, mas também uma coluna que contenha texto. Vamos fazer o teste. Ao invés de eu colocar aqui de C2 a C9, eu vou fazer aqui a seleção de B2 até a C9. E ele vai também retornar 8. Por quê? Como o nome já dá, como o nome da função já diz, ela conta apenas números. Então ela vai ignorar qualquer outra célula que contenha texto e vai retornar apenas os números contidos nessas células, tá bom? Bem, qual a diferença da conte_num para conte_valores? A conte_valores ela vai fazer a contagem exatamente de tudo o que tem preenchido. Ou seja, ela vai ignorar apenas células vazias. Então, se eu vier a fazer o mesmo processo utilizando a conte_valores, ela vai fazer uma contagem diferente. Então, eu vou selecionar as duas colunas aqui, fechar parênteses e pressionar Enter. Ela contou tanto os 8 dígitos, né, os 8 números inseridos na célula, os 8 valores, mas ela também contou as 8 letras que foram selecionadas, tá bom? Se eu, por exemplo, fazer aqui uma mudança e eu selecionar células que estão vazias, selecionei 4 células vazias. Ela vai fazer aqui a contagem apenas da onde tem informações inseridas, apenas de onde tem preenchimento, e vai ignorar aonde está vazio, tá bom? Então são dois conceitos aqui que são interessantes de fazer, de analisar e, como eu já disse em outras aulas, vai variar do propósito, vai variar aí da dinâmica da tabela. E aí temos uma terceira função, ela é chamada
conte SE ou conte se. O que é a conte se? Ela vai fazer uma contagem também, né? Uma contagem semelhante às duas funções anteriores, porém essa contagem ela funciona em baseamento de regras, tá? Então ela retorna a contagem de um determinado valor de acordo com a condição aplicada. O que seria a condição? Seria uma regra. De acordo com a regra que eu fizer, ela vai retornar o valor para mim. Então eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Se eu digitar fonte SE, ele vai me dar aqui um intervalo e um critério. O intervalo ele vai ser ali as informações que eu vou utilizar para fazer o retorno de um resultado, e o critério ele vai ser basicamente a regra que eu vou usar para que a minha função ela retorne um valor que eu queira, tá bom? Só que antes de a gente fazer, o que, que a gente precisa entender? A conte SE, assim como algumas outras funções, elas têm algumas regras que precisam ser utilizadas e é interessante se atentar. Quais seriam? Primeiro que ela trabalha com operadores relacionais. O que que é operadores relacionais? São operadores de comparativos. Então, por exemplo, eu queria saber se um número é maior do que o outro. Eu queria saber se um número é maior ou igual a um outro. Eu queria saber se um número é menor a um outro. Eu queria saber se um número é menor ou igual a outro. Eu queria saber se o número é igual ao outro ou queria saber se o número é diferente ao outro. Então existem esses operadores comparativos. Eu vou colocar aqui ao lado para a gente poder entender. Operadores comparativos. Quais seriam esses operadores? Seria aqui, ó, operador maior, operador menor, maior ou igual, menor ou igual, o operador propriamente de igual e o operador diferente. E esses operadores, assim como aqueles operadores matemáticos, eles também possuem símbolos. Então, o operador maior, ele seria a setinha para frente, o operador seria a setinha para trás, o maior e igual seria a setinha para frente com o sinal de igualdade, o menor a setinha para trás com o sinal de igualdade, o igual, obviamente, ele seria o sinal de igualdade, e o diferente ele seria as duas setinhas, lado esquerdo e lado direito, tá bom? E aí, o que é interessante de ressaltar? Sempre que tiver a necessidade de utilizar operadores comparativos, eles, por obrigatoriedade, precisam estar dentro de aspas duplas. Então, a gente vai colocar aqui, ó, obrigatoriedade. Utilizar aspas duplas, que seriam essas aqui, ó, para efetuar utilização de operadores relacionais, tá bom? Vamos fazer isso na prática para ter um entendimento melhor e uma melhor absorção. Vou colocar aqui, ó, conte SE ou conte C, e ele primeiramente vai falar para mim aqui qual é o intervalo que eu quero utilizar. Então eu vou utilizar novamente as mesmas informações anteriores. Ponto e vírgula para mim trocar de argumento, colocar um outro, e aqui entra o meu critério. Então eu queria saber o seguinte, eu queria saber se existe valores que são maiores do que 30, beleza? Automaticamente eu fechando, ele vai falar que existe apenas um valor dentre todos os selecionados que é maior do que 30. Qual seria ele? Seria 4, perdão, seria 45 e 20. Então eu quero saber, por exemplo, qual desses valores é maior do que 20? Ele também me retornou apenas um. Qual desses valores é maior do que 8? Ele me retornou 5 valores. Então, ele fala que dentre todas as informações selecionadas, apenas 5 valores são maiores do que o meu critério, são maiores do que 8. Tá bom? Bom, vamos fazer novamente aqui. Sinal de igualdade, né? Conte SE. Eu vou selecionar novamente. E agora eu quero saber o seguinte: qual desses valores é menor do que 12? Lembrando, ó,
propositalmente para vocês entenderem. O que eu fiz? Eu coloquei o meu critério, porém eu não coloquei as aspas. Sempre que tiver um erro na função, e é o que a gente ainda não viu, até acabei não me atentando em passar, mas bom que aconteceu para que vocês entendam, é que toda vez que a função ela tiver alguma coisa errada ou que a função tiver com falta de alguma informação, ela automaticamente vai trazer para você um problema. Então ele fala aqui, ó, encontramos um problema nesta fórmula. Não está entendendo digitar a fórmula? Quando o primeiro caractere é um sinal de igual ou substituição, o Excel pensa que é uma fórmula. E aí ele dá aqui algumas dicas do que você precisa fazer para corrigir aquilo que deu errado. Então, se eu vier aqui, ó, e acrescentar as minhas aspas, ele automaticamente vai retornar que 5 menores valores aqui do que 12, tá bom? Vou colocar aqui novamente, igual a conte SE, e eu quero saber agora quantos desses valores são iguais a 10 e 23. Então, eu vou colocar aqui ponto e vírgula, 10, vírgula, na verdade, aspas, né? Igual a 10 e 23. E ele vai falar que apenas um valor existente é exatamente igual. Então, temos apenas um valor desse aqui. E quantos valores a gente poderia colocar que é diferente a 10 e 23? Basicamente, seriam 7. Se nós temos 8 informações no total, 7 deles seriam exatamente diferentes. Então, vamos novamente. Ó. Ponte SE, seleciono meus valores, ponto e vírgula, aspas, quantos desses valores é diferente a 10 e 23? Fechei as aspas e ele vai me mostrar aqui, ó, que 7 valores selecionados são diferentes do meu critério, são diferentes da minha regra. Então, são informações, né, são funções, na verdade, que a gente consegue fazer a utilização para ter aqui uma facilidade de busca, de entendimento e de retorno de informações conforme necessidade. Então, vamos fazer aqui algumas observações para que, quando necessário, vocês tenham também o significado de cada uma delas. E aí, depois que nós fizermos a visualização de tudo, nós também podemos fazer aqui a formatação, vamos deixar de uma maneira mais visível, mais cabível o entendimento, a leitura também, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, que primeiramente, a primeira função que a gente viu, a continue, ela efetua a contagem de valores selecionados, valores numéricos. Esta função ignora células que contenham valores textuais, tá bom? E aí, para ficar aqui evitando de toda hora esticar a coluna, vamos fazer aqui, ó, uma quebra de linha. Então, a gente tem aqui uma economia, tá bom? A nossa conte valores, basicamente, seria aqui semelhante, efetua a contagem de valores selecionados, tanto valores numéricos, quanto valores textuais, tá bom? E a conte SE, que é o que acabamos de visualizar, efetua a contagem de valores a partir de uma regra determinada, utilizando operadores relacionais. Podem ser maior, maior, igual, menor, menor, igual, propriamente o igual, né? Ou diferente, tá bom? Vamos fazer uma quebra aqui também. E aí a gente pode colocar aqui, ó, que esta conte SE foi para achar o maior valor. Então, conte SE maior valor ou valor maior do que 8. Melhor de a gente visualizar.
E esse aqui, fonte SE, valor menor do que 12. Esta outra, fonte SE, valor igual a 10 e 23. E essa diferente de 10 e 23. Então eu posso copiar e colar aqui até para dar um pouquinho de agilidade e eu mudo apenas uma palavra. Fonte SE, valor diferente a 10 e 23, tá bom? Essas informações aqui, elas são cabíveis a todos esses quatro. Então, o que eu posso fazer? Mesclar e centralizar. Então, já deixo aqui indicando que essas informações, né? Na verdade, esta observação é pertencente a estas funções aqui, tá bom? Então, vamos fazer aqui uma verificação novamente para entender o conceito geral. Continuo vai contar a quantidade total de células que possuem números, né? A conte valores vai contar a quantidade de células que possuem informações, sejam valores numéricos ou textuais. E a conte SE, ela tem aqui a contagem a partir de uma regra imposta e pode ser variável a partir dos operadores comparativos. Um número maior do que o outro, um número menor do que o outro, um número maior ou igual a outro, um número menor ou igual a outro, um número igual a outro ou um número diferente do outro, tá bom? São funções que é interessante de a gente saber para quando tiver necessidade não perder muito tempo ali fazendo as buscas, né? A análise de dados na mão. Vamos ficando por aqui nesta aula e na próxima a gente dá continuidade com outras funções.